podia ter uma empresa que representasse tanto a transformação digital se não fosse o Grupo UOL, pelo pioneirismo que ele teve, né, Linhares, na transformação e na internet, a importância da internet brasileira aqui no nosso país. Então, desde o pioneirismo até as diversas dificuldades que o mercado trouxe para a gente nesses anos como um todo, e ele sempre se reinventou. Eu acho que a transformação digital é isso. A gente estava até brincando ali fora, né? O bate-papo UOL, lembra do bate-papo UOL? Quem lembra do bate-papo UOL aqui já... Aí, ó, os 40 a mais, todo mundo levantando a mão. Gente, galera. O que é Tinder perto de bate-papo UOL? Que é isso? Não é nada. Então, assim, a história do Grupo UOL é muito interessante, porque ela nasce ali em 95. Né? 5 anos depois vem uma bolha. Essa bolha, acho que destrói 98% das empresas de internet do mundo. Né? O UOL sobrevive. Né, sobrevive muito bem. Alguns anos depois, o UOL diversifica ali seus negócios. Dessa história nasce talvez a maior fintech hoje do Brasil, que é o PagSeguro, uma empresa de capital aberto ali, mais ou menos 4 bi dólares em Nova York. Nasce o Compass UOL, né, uma empresa com mais de 5 mil colaboradores também, liderando a transformação digital na América Latina. E também a vertical de educação com o UOL EdTech. Isso numa jornada de 28 anos. E eu não me recordo, em nenhum fórum, em nenhum evento, dessa história ser contada por alguém que estava tão perto, que participou tão dentro dessa jornada, Gil Torquato. Palmas. Seja bem-vindo, Gil. Obrigado, obrigado. Gil, por favor. Obrigado. Marcelo, vai puxar a cadeirinha aqui? Uma cadeira aqui. Vamos lá. Poxa, eu me sinto um dinossauro quando vocês falam em datas assim, mas ao mesmo tempo dá um orgulho danado, né? Com certeza. O Brasil ter um portal, no caso o UOL, que ainda existe, e cada vez mais vigorado, cada vez mais forte, líder na sua língua, né? No mundo. O UOL, por exemplo, é o maior portal de língua portuguesa do mundo. E a audiência do UOL, ela compete com grandes sites no mundo inteiro, com grandes portais do mundo inteiro. Se a gente tivesse um ranking aqui na América Latina, o UOL estaria entre 5º ou 6º colocado, só com a limitação da língua portuguesa. Olha que coisa curiosa. Você pega antes do UOL, vem obviamente, em língua inglesa, que é o border, né? A fronteira do internet é a língua. É ali que você limita ou não. A gente até se aventurou a fazer em espanhol, e a gente só conta as coisas que deram certo. Agora, deu um monte de coisa errada que ajudou a gente a não repeti-las, né? Ou fazer diferente da outra vez. Eu estou me antecipando aqui, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta. A gente tem algumas perguntas aí, a gente vai ter um papo bacana sobre isso, porque o pessoal só vê as pingas, não vê os tombos que toma, né, Gil? Mas também tem um detalhe. Quando você põe na balança os tomos que você tomou e aquilo que deu certo, obviamente que, no nosso caso, o que deu mais certo pesa mais. Você falou o PagSeguro é um exemplo, o próprio portal UOL é outro exemplo, e a gente sempre teve como filosofia, isso que eu acho que é importante, uma mensagem para vocês aqui, sermos os líderes naquilo que a gente está fazendo. Então, o UOL, o maior portal de língua portuguesa do mundo. O PagSeguro é um dos líderes no setor. E aí todas as empresas do grupo. Se você olhar, todas as empresas elas têm uma liderança importante. E isso fez me lembrar, uma ocasião, eu trabalhei, antes de entrar no grupo, eu trabalhei em mercado de comunicação, né? Sempre trabalhei em mercado de comunicação. E eu trabalhei em agência de propaganda, na UMAP. E quando eu entrei na UMAP, tinha um diretor nosso, que era o Otto, ele está vivo, claro, Otto de Barros Vidal, e ele me falou uma coisa curiosa, que na UMAP nós éramos o 2º do ranking. Primeiro era MPM, o segundo era a UMAP. E aí eu, quando eu soube daquilo, garoto ainda, né, falei para ele, puxa, Otto, que coisa chata, somos o 2º, somos o primeiro, né? Estou acostumado a ser o primeiro. Né? Porque na minha época meu time estava ótimo, que era o Corinthians, né? Nós somos o primeiro, sempre. Né? E aí ele falou assim, não, Gil, é melhor ser o 2º. Como assim? Ficou o 2º. É melhor por quê? Porque você ser o 2º, se você virar o primeiro,
parabéns, você conseguiu a liderança. Agora, quando você é primeiro, se vira vidraça. Se você cai, pô, mas que competente que você é o segundo agora. Então, quer dizer, claro que você não pode ficar eternamente o segundo, mas estou dizendo, fora isso, eu diria o seguinte, que se você não buscar liderança no que você faz, você corre o risco, sem dúvida, de ter problemas. Ter mais problemas que o líder. Né? E se você pegar todos no negócio nosso, de uma forma mundial, olhando, né? Google líder né? Em buscas. Amazon, em cloud. Microsoft, Sistema operacional. Enfim, você vê que são os líderes que são os que conseguem prevalecer. E fica difícil lembrar o segundo. E aí me faz lembrar de uma pessoa na internet na época, estou falando já voltando lá para o... vamos começar início. lá no É início. isso que eu queria falar para você. Vamos voltar, já que você trouxe isso daqui. O Gil, pessoal, para quem não sabe, foi um dos caras que construiu o business case da UOL. Né? Então eu queria que você resgatasse esse como que foi essa criação, resgatasse essa história para a gente também. E uma curiosidade de como que surgiu o nome do UOL. Acho que é importante, você falou de buscar liderança, né? Eu acho que naquele momento não existia um portal de notícias no Brasil. Não. Onde vocês foram buscar inspiração para isso? Então, a gente não faz nada sem fazer um benchmarking internacional. E geralmente a gente foca nos Estados Unidos, que é onde as coisas acontecem, em business, né, principalmente. E aí nós fomos pegar como referência a American Online, AOL. Era a grande referência no mundo, tinha 11 milhões de assinantes pagantes na época, era líder absoluto no mercado americano, comprou uma série de outras empresas depois, que eram os concorrentes deles. Né? Então, para nós, era a grande referência. Tanto é que nós trouxemos para o Brasil um modelo do UOL baseado na American Online, que era assinatura, né, e publicidade, e distribuição de CDs. Eu acho que a maioria de vocês que estão aqui, se foram daquela época, ou lembram daquela época, deve ter recebido um CD do UOL. Eu lembro do CDzinho do UOL. Assim, CDzinho que a gente encartava em tudo. Tinha um universo assim, né? Tinha Era isso mesmo. Amarelo e vermelho. Eu me lembro que teve um ano que a gente encartou 30 milhões de CDs, e você não tinha essa quantidade de internautas no país. Era uma coisa de louco. Mas hoje o UOL não precisa nem fazer propaganda, até em função daqueles CDs, que a gente entupia o mercado com os CDs com os 30 dias gratuitos. Né, mas o CD do UOL não travava computador, não ferrava o Windows, tinha um que ferrava. Nem tocava música, não, nada disso. O nosso funcionava. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Você está perguntando sobre o brand, né? Como é que a gente surgiu o brand. Isso é uma coisa curiosa. Na época, eu era diretor de novos negócios do grupo, e um dos novos negócios foi o UOL. Né? Teve outros também, mas esse é o que eu mais destaco. Depois, voltando uma dessas viagens internacionais, que a gente já tinha decidido na volta que nós íamos lançar o portal, lançar o produto, etc, etc. Eu tinha feito o business plan, muito modesto, tenho um quadro lá no meu escritório até hoje, em casa, guardado. Quantas páginas? Imagina, era um quadrinho com... A gente era muito objetivo ali. Né? Bom, enfim, só que os números eram completamente insignificantes. Mas, enfim, a gente achava que tinha que fazer aquele investimento naquela ocasião, etc, etc. Aprovamos. Né? Aí a vantagem, a gente estava falando, né? Vantagem de você ter uma empresa com um dono, né? Que aí até hoje é assim. Tem o Família Frias, que o Luiz, que tem a minha idade, e a gente trabalha juntos desde essa época, 28 anos, até mais, 38, na verdade. Então a gente se conhece bem. Né? E aí a gente estava numa reunião. Bom, precisamos definir o nome desse projeto. Como é que a gente vai fazer, lançar esse negócio? Temos que decidir o nome. E naquela época, vocês devem lembrar, você tinha que colocar o nome em todo, né? Você colocar http, www, era um inferno. Então, o nome, geralmente, tinha que ser pequeno, tinha que ser resumido. Tanto é que a American Online colocava AOL, né? 3 letrinhas. Aí, uma definição, tem que ter 3 letrinhas. Começamos assim, discutir. Só que aí o Frias saiu da sala e falou assim, bom, vocês discutem, põe na lousa. Aí, o que era uma lousa? Qual o nome que vocês sugerem? E eu, obviamente, até porque era um produto que a gente sabia que precisava do conteúdo forte, que até hoje né? Então, eu pensei na Folha, obviamente. Então, pus Folha Online, que é a marca nossa. E também colocamos Folha Web, Web Folha, tudo com Folha. Por quê? Porque nós tínhamos Publifolha, Datafolha, tudo era Folha lá. Né? Então, nada mais lógico do que um negócio que vai ter conteúdo que carregue o nome da Folha, para dar credibilidade do próprio jornal, etc. Aí, quando o Luiz voltou, ele olhou naquela lousa e falou assim, não pode ter Folha. Como? Eu falei, como não pode ter Folha? Não, aqui é tudo Folha e tal. Eu falei, não,
esse negócio vai ser maior que a Folha. Visionário, hein? Isso dito hoje parece simples, né? Ah, é óbvio. Mas dito no começo da internet, gente, aí que eu Quero comecei... ser 2 pontos, não era nada, né? Não era nada. Não, e aí que eu percebi o seguinte, a seriedade do projeto. Quer dizer, A sua ficha não tinha caído não tinha ainda. caído até meu business plan modesto, que foi aprovado, ele não tinha essa dimensão. Eu não imaginava que o negócio ia ficar nessa dimensão. Claro, sabíamos que era um negócio revolucionário, que era uma quebra de paradigma, etc., mas não sabíamos a dimensão disso. Estamos falando de 94, 95? Final de 94, 95, por aí. Bom, aí, porque o UOL, ele é, final de 95, por aí, início de 96, porque o UOL é de abril de 96, nós lançamos o portal em abril de 96. Bom, e aí, respondendo mais objetivamente, aí nós começamos a falar, bom, tem que ter 3 letrinhas. Aí nós falamos, Brasil Online, BOL, puta, brand bacana, para lembrar e tal. Só que alguém disse, acho que foi o Pestana, que era o diretor de marketing na época, falou, não, o BOL já é marca da Abril, a Abril já tinha o BOL. A gente já sabia que eles tinham registrado a marca, que iam lançar. Aí nós falamos, bom, o que é maior que o Brasil? O universo. E aí virou Universo Online, e foi ideia do Frias. Aí a gente colocou 3 letrinhas, UOL, que até hoje é assim. E é porque o universo? Porque o universo, além de ser maior que o Brasil, mas era uma palavra que você poderia ser dita em qualquer idioma, que as pessoas entendem, né? Universo. Era mais prático de a gente entender. É assim que criamos o UOL, com esse conceito. Muito bom. Aliás, só para emendar, antes que eu me esqueça, só para ir contando a história, isso estamos falando em abril de 96, quando a gente lançou o portal. Nesse mesmo ano, em agosto desse ano, nós fizemos o merger com o BOL, da Abril. Adoro a Abril, quer dizer, adorava, né? Na minha época de estudante, o grande sonho em todo mundo da área de comunicações era um dia trabalhar na Abril, que a Abril era uma referência de empresa. Abril e Globo eram as duas grandes. Eu entrei na Folha por um acaso, porque eu era assinante da Folha, mas foi por um acaso. E estou lá há 38 anos, né? No grupo. E no caso da Abril, a gente tinha uma admiração muito grande, e como, na verdade, no começo da internet era a linha de escada, vocês lembram disso, as conexões? Então você tinha mais conteúdo impresso do que conteúdo de vídeo, por questões óbvias, isso não rodava, né? E aí nós falamos, bom, quem é que pode nos agregar mais conteúdo de vídeo, aliás, impresso? Aí nós chegamos à conclusão de quem poderia agregar mais conteúdo impresso era a Abril. Por quê? Porque você tinha Veja, você tinha Playboy, você tinha Exame. Era uma infinidade de conteúdo que podia agregar muito no UOL. Foi aí que a gente se aproximou da Abril, que já eram amigos nossos, a gente já conhecia há muitos anos, mas a gente foi conversar com o Tivita. Aí eu posso contar, se vocês me permitem contar, claro, esse episódio muito engraçado, que é história viva, né? Fomos lá naquele prédio da Abril, aqui na Marginal Tietê, né? Pinheiros, né? Acho que é Pinheiros ali. Não, Pinheiros era o novo. Eu acho que é Tietê. Novo. Não, a Tietê, onde era a gráfica, né? Tem Isso. aquela arvorezinha desenhada, não sei se ainda tem lá, faz tempo que eu não passo por ali. Mas, enfim, ali era a gráfica da Abril, ali ficava todo o diretor da Abril, naquela época tudo ficava ali. Aí fomos lá conversar com o Tivita, foi eu, o Luiz, e o Roberto Tivita, já se foi, infelizmente muito cedo, mas eu admirava como pessoa, como empresário mais ou menos, mas como pessoa eu achava ele uma pessoa muito correta, muito boa. Até engraçada, né? Uma pessoa engraçada. E aí nós estamos almoçando lá, eu, Luiz e ele era engraçado, porque ele tinha na verdade, ele nasceu nos Estados Unidos, o pai italiano, né? Aliás, desculpa, ele nasceu na Itália, morou nos Estados Unidos muitos anos e veio para o Brasil. E o pai italiano, o Vitor Tivita, etc. Então, ele tinha um sotaque bem característico dele. Então, ele tinha uma voz grossa e falava bem pausado, até para ele poder ser entendido, né? Aí estamos lá no almoço, aí nós estamos tentando convencê-lo a fazer o merger entre o UOL e BOL, né? Bem no começo do projeto, estamos falando disso bem no início ali. E ele ficava ali, e ele estava com a cabeça, obviamente, na TVA, Sky, lá, as coisas que ele fazia via satélite. E cada coisa que ele fazia, cada tecnologia, ele tinha um sócio diferente. Uma coisa de louco, eu não entendia aquilo, mas ele assim que ele montou lá o projeto dele. E aí, uma hora no almoço, ele falou para mim assim, ô Gil, ele olhando para a minha cara, a voz grossa falou assim, ô Gil, nós temos um negócio chamado BOL, Brasil Online. Ele tinha um sotaque, né? Belo brand, hein, Gil? Eu falei, maravilhoso, doutor Tivita. Aliás, era um brand que nós queríamos no início. Eu falei isso, o Luiz me deu um chute da mesa aqui, fica quieto, né?
Mas eu falei para ele, nós queríamos ter esse nome, mas vocês já tinham, parabéns, um belo projeto e tal. Só que eu já tinha pesquisado que o BOL só tinha exame e placar de conteúdo. Veja estava fora, Playboy estava fora. Os caras não tinham sacado o tamanho do negócio ainda. Por que tinha só exame e placar? Porque o editor de exame e placar era o cara que tocava o BOL. Ou seja, eles não tinham ideia da dimensão da riqueza que eles tinham ali de conteúdo para colocar na internet. E nós já tínhamos mapeado isso. E eu fui falar antes com o Machado, que era o cara, que era o diretor dessa área, que era o jornalista, na verdade, que cuidava nas horas vagas, que cuidava do BOL. Então nós sabíamos que ali existia uma falta de percepção, falta de visão do negócio. Coisa que a gente sempre prezou em ter, né? Bom, ok. Aí, enfim, no meio da conversa, o Tivita chega para mim e fala assim, Gil, me diga uma coisa, né? Temos o BOL, tal, eu falei, maravilhoso brand. Todo mês o Machado vem aqui e me pede um dinheirinho, todo mês. Eu fiquei, capital de cima. Se juntar, vai parar de pedir? Essa foi a pergunta do Tivita para mim. Aí eu falei, olha, doutor Tivita, para ser franco para o senhor, nós vamos continuar investindo, não tem jeito, nós estamos no começo de um grande projeto. Agora, entre investirmos separadamente ou investirmos conjuntamente, nós vamos ter sinergias, a gente vai gastar menos, obviamente. Aí ele falou assim, então está fechado. Ele bateu na mesa, está fechado. Aí foi assim que a gente fez o negócio com o Abril, e aí juntou os brands. A Abril ficou com a gente 5 anos no projeto. Enfim, depois que saí, até disseram que saíram obrigado, coisa nenhuma, ganharam dinheiro. Talvez não o que eles poderiam ter ganho depois se tivesse ficado com a gente. No projeto, o projeto cresceu muito mais, né? Mas foi um parceiro importante dentro dessa estratégia nossa de conteúdo, principalmente. Gil, é interessante você contar isso aí, porque começou a surgir aí, tem uns 10 anos, o conceito tal de unicórnio, né? O pessoal fala de unicórnio. E o UOL, lá em 99, é um dado público, ela recebe um investimento ali da Portugal Telecom, né? A Portugal Telecom tinha comprado o Zipmeio por 365 milhões de dólares, né? E a Portugal Telecom entra como sócia ali no capital, no cap table do UOL, traz o Zipmeio junto, e naquele período o UOL já ultrapassou ali o valor de mercado de 1 bi, né? Então, assim, acho que talvez o primeiro unicórnio que a gente tem seja o UOL, né? Foi o UOL. Eu acho que você tem razão, esses conceitos vieram assim depois, mas eu acho que o primeiro unicórnio da internet foi o UOL. Agora, a gente quando teve aquilo que a gente fala, a gente conta sempre as coisas boas, né? Mas passamos por apuros também, como todo mundo na internet. E a bolha? A gente anotou aqui, como é que foi passar pela bolha.com, né? Eu lembro, teve a Star Media um pouquinho antes, que fez o IPO, Star Media, o Spuelas, né? Spuelas. E virou pó. Spuelas não pode ir para o Uruguai, senão ele é preso. Ah, é? Não sabia. Hoje. Ele mora fora porque não pode então, voltar para o país fez de um origem. IPO que chegou a valer 4 bi dólares, depois virou pó ali. Né? Como é que foi passar ali pela bolha das .com em 2000, ali, maio de 2000, alguma coisa assim? Então, era uma coisa assim insana, né? A gente viveu esse período, era insano. Por que eu digo isso? O seu Frias sempre, o falecido pai, né, sempre falava isso para nós. Ele falava assim, mas qual é o ativo desse negócio, né? Ele falava, não, seu Frias, por que vale tanto? Ele ficava louco. Porque, realmente, na época, tinha essas valorizações absurdas, que até hoje tem, né, muitas vezes, e a empresa, às vezes, não tem resultado suficiente, muitas vezes, resultado negativo, né? Eu me lembro quando a gente teve esse aporte da Portugal Telecom, que virou sócia nossa, e também teve o aporte, antes, da Morgan Stanley, e eles diziam o seguinte, nós temos que botar dinheiro, mas vocês têm que gastar. Eu falava, mas como assim? Gasta, mas tem que gastar. Quanto mais vocês gastarem, mais commitment vocês vão ter no negócio. Aí que a gente começou a criar as operações na América Latina. Loucura total. Nós fomos meio nessa onda também, né? Mas aí, falando sobre o estouro da bolha, existia a Star Media, a gente já estava preparado para fazer, provavelmente, um grande IPO, como foi o PagSeguro, depois a gente fez. Depois fizemos o UOL também, mas não fizemos só aqui no Brasil, antes do PagSeguro. E tudo preparado, íamos fazer a tal do lançamento nosso, anúncios publicados em Washington Post, página inteira, New York Times, página inteira, olha só, dizendo, o verdadeiro líder da internet, o UOL. Aí punha a nossa audiência, que não era verdade, audiência desse tamanho, e a audiência da Star Media, que estava em bolsa valendo 3 bi. A audiência da Star Media era insignificante, era uma coisa sem conteúdo,
Fazia sentido. E a gente com audiência desse tamanho, né? E era a mesma fonte, etc. E a gente publicava isso, os americanos ficavam, não entendiam quem é esse louco, que é o verdadeiro líder da internet da América Latina, preparando para o IPO. Aí, se tem uma coisa que a gente preza, é, obviamente, tratar bem os nossos companheiros, e, no caso, a gente tinha sociedade com a Abril, apesar da gente ter o controle do negócio, mas tinha que compartilhar essas decisões, principalmente quando você pensa num IPO, etc. Aí estamos lá sentados, nós tínhamos, eu era conselheiro do UOL, mais um superintendente nosso, que era o Pedro Pintiroli, e o Antônio Manuel Teixeira Mendes, e do lado deles tinha o Gabriel Rico e Tomás Souto Corrêa. Nós com 3 e eles com 2. Aí, uma bela reunião que nós íamos aprovar a nossa ida para o IPO, né, antes do estouro da bolha, antes de 2000, então, ou comecinho em 2000, aí vem um dos representantes e fala o seguinte, o Tite era o filho mais novo do Tivita, que vivia viajando o mundo, que era uma maravilha, é o que eu quero fazer daqui para frente. E que ele veio com uma ideia de acesso gratuito, e que nós já sabíamos o modelo, que era da FreeServe, em UK, que estava em bolsa, valendo 3 bi de bonds lá, de moeda local, mas que era um sucesso absurdo, e que ele queria apresentar para a gente esse projeto. Aí nós falamos, olha, nós já conhecemos o projeto, achamos bacana, mas dá para a gente até pensar nisso mais adiante, mas vamos fazer o IPO primeiro. Não, mas o Tite gostaria de apresentar para vocês o projeto. Tá bom. Só que aí, naquela época, isso não é nenhum demérito, não. Vou contar isso porque a história é verdadeira, né? Mas a Abril, tudo eles contratavam advisors, tudo eles tinham essa mania. E, assim, era caríssimo. Então, nós contratamos, na época, a McKinsey, com todo respeito à McKinsey, que eu acho que é uma grande empresa, mas caríssima, né? E a McKinsey veio lá com uma... Foi um dia que a gente mais teve consultor numa sala. A sala cabia, sei lá, umas 30 pessoas, tinha umas 50. E aí você olhava, tinha gente de turbante, japonês, gente do mundo inteiro ali. Eu ficava pensando, eu olhava aquilo, e ficava pensando, quanto que alguém está pagando a hospedagem de toda essa turma aqui? Primeira classe, aquela coisa. Bom, mas tudo bem. Mas fazia parte do jogo, né? Abril queria. Aí fizeram a apresentação durante 1 hora sobre o modelo FreeServe no mundo. Bacana, um projeto muito bem feito. O Marcos Magalhães, depois foi, se não me engano, foi da Cielo, trabalhou com a gente, ele foi cuidar da parte das assinaturas para mim, lá quando eu estava na operação. Ele veio dessa época. Bom, aí estamos lá discutindo, tal, no final da apresentação, chega a McKinsey e fala assim, bom, vocês têm que transformar o UOL em gratuito, ponto. Essa é a recomendação final. Aí o Tivita olhou para o... Estava o Tivita e estava o Luiz. Luiz olhou para o Tivita e já falou assim, bom, mas quem vai pagar a folha de pagamento nosso pessoal? Aliás, a conta aqui, dessa conta aqui, no dia seguinte, se a gente for gratuito. Ah, mas veja bem, vocês façam um bridge loan, né, um empréstimo ponte, não sei o quê, vai ter um monte de gente interessada em financiar isso. Aí nós falamos, não, nós somos conservadores. A gente não, nós como grupo, né, a gente não entra no endividamento, nós somos contra endividamento. Até porque é grupo de mídia, e grupo de mídia realmente tem certas restrições, até por filosofia, né? Você ficar devendo para um banco, você está devendo, você não pode falar mal daquele banco que você está devendo. Até por filosofia, isso é coisa do seu Frias, viu? O Luiz falou isso, não, nós não fazemos empréstimos, então não dá para fechar esse negócio. Enfim, essa reunião terminou uma catástrofe, não foi uma reunião, foi uma catástrofe. Saiu todo mundo quietinho, inclusive os tantos consultores aí, tudo quietinhos, e nós ficamos discutindo ali, falando, não dá. Aí eu comentei, eu falei, olha, vamos lançar um acesso gratuito, mas com outro brand, deixa o UOL preservado. E nessa discussão, vai, vem, o IG foi lançado. A gente já sabia que ia ter o IG, e aí veio... O Nizam, né? Com o Nizam e companhia, veio o estouro da bolha, né? Aí março de 2000, que, para quem não lembra dessa época, enfim, aquilo que era um negócio tão valorizado, bastava você gastar o dinheiro lá que a Morgan dizia para a gente gastar, virou nada do dia seguinte, desacreditaram naquilo. Por quê? Porque a maioria das empresas não geravam resultado. A nossa ainda tinha um resultado, ainda tinha 1 milhão de assinantes, a gente já tinha passado a barreira do 1 milhão de assinantes. Até dizem as más línguas, não sei se tem alguém da Abril aqui, que a grande preocupação da Abril era que nós íamos passar a quantidade de assinantes de Veja. Caramba. E nós passamos. E eles estavam meio chateados com isso. Era R$19,90, era caro, não era? Alguma coisa assim, né? Por mês. O quê? A mensalidade era R$19,90. Nessa época era até um pouco mais, aí depois foi R$19,90. Depois virou acesso ilimitado a R$19,90. Por causa do acesso gratuito, principalmente.
Aí vieram os acessos gratuitos, aí a gente teve que mudar o negócio. Mas eu acho que a mensagem principal aqui para vocês, para a gente pensar, é o seguinte: em internet, você tem uma questão que é time, né? A gente chama de internet time. E tem tinha na época uma pessoa chamada Mary Meeker, que hoje ela tem uma empresa de consultoria nos Estados Unidos, e ela era na época da Morgan Stanley. E ela falou uma coisa que eu achei fundamental. Em internet, ela dizia, você tem o líder, que é por isso que eu estava falando do Google, etc. Você tem um líder que está muito bem. O segundo, male, mal paga as contas. O terceiro, ela falava assim, mas quem é o terceiro? Você não lembra quem é o terceiro. Então, eu diria que não é só para a internet, em qualquer coisa, nesse mundo digital que a gente está vivendo, busquem a liderança. Se você quer ser o terceiro, você está fadado a ter problemas, né? Então, a gente tem inúmeros casos e exemplos de coisas que aconteceram e que, na verdade, você percebe que é quem chegou depois, né? É claro que chegar primeiro é importante, agora você vai pagar o preço por estar chegando primeiro. Você vai estar lá com o teu facão, né? Abrindo caminho. Gil, você falou essa questão da liderança e a gente falou da bolha, mas como é que foi passar todo esse tempo, todo esse ano, desde 95 até hoje, ali, desde o lançamento da UOL, como foi esse aspecto da transformação digital, né? Acho que muitas empresas que começaram não existem mais, e a gente sabe o quanto você precisa se reinventar. Queria entender se a bolha foi a única coisa que foi difícil. A gente sabe que no Brasil, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, né? Plano real, não sei o que. Vocês passaram por muita coisa. Queria entender um pouquinho sobre aspectos políticos, aspectos econômicos que podem ter influenciado e que vocês conseguiram passar adiante. Bom, eu vou precisar de umas 4 horas falando sobre isso, mas eu vou resumir dizendo o seguinte. Claro, economia nesse país, estou vendo que tem muita gente de cabelo branco aí na plateia, ou sem cabelo. Quem é empreendedor aqui? Levanta a mão, só para dar uma olhadinha. Legal. Esse país sempre esteve em crise. Eu nunca tive um ano que eu falei, esse ano foi maravilhoso, esse ano eu vou surfar. Não existe isso. O Brasil sempre teve desafio, economia te apertando ali, né? Claro, teve momentos em que, depois da estabilização da moeda, né? Imagina, inflação a 80% ao mês, ninguém aguentaria mesmo. Então a gente conseguiu, com o governo, aí no caso foi até o governo Fernando Henrique Cardoso, mas não importa o governo, o que importa é o seguinte, criar uma moeda estável e que nos ajuda até hoje, né? Isso não podemos perder de jeito nenhum. Então, a inflação é uma coisa séria, né? Que isso atrapalha os nossos negócios, atrapalha planejamento. Como é que você vai fazer planejamento se você não sabe como é que vai ser o amanhã, a valorização do teu negócio, né? Da tua moeda, etc. E assim vai. Mas eu acho assim, independente das crises que foram acontecendo, eu acho que a gente sempre teve competidores muito fortes, né? Estava falando do advento do acesso gratuito. Meu Deus, a gente tinha ali grupos poderosos entrando. IG, Super 11, depois IBEST. E dando de graça o que você cobrava. Olha que loucura. Quer desafio pior que esse? Isso não existe pior que isso. Quer dizer, tinha competidores que estavam dando de graça aquilo que você vendia, que você tinha lá, tinha que pagar lá as suas despesas. Mas aí você começa a tem que ter sorte também, não é só, tem que ter sorte. E você tem que estar antenado com o que está acontecendo. Então, por exemplo, esse problema que a gente teve, que o mercado teve, né, com o advento dos acessos gratuitos, etc., só foi resolvido quando a gente começou a perceber que, pelo fato de nós sermos um conteúdo muito forte, que nós tínhamos uma audiência que até hoje é o maior portal, como eu falei para vocês, em português do mundo, que tem 9 bilhões de páginas vistas por mês, é muito grande, é muito forte. Isso a gente já vinha crescendo muito, ano a ano, né? Isso é uma fortaleza que nós tínhamos. E nós sabíamos que as empresas de telecomunicações estavam degladiando, porque quando eles criaram o IG, quando criaram lá o BRT, enfim... BRT, IBEST, aquele negócio foram todo. criando esses modelos de negócio. Isso não é que era de graça, nada de graça, ninguém dá nada de graça para ninguém. Não existe almoço de graça, como se fala por aí, né? Eu diria o seguinte, eles tinham interesse em manter aquele tráfego fiel nas suas regiões. Por quê? Porque naquela época, olha que loucura, tinha uma regra de interconexão, lembra disso? E que se você que estava aqui em São Paulo fizesse com uma ligação interurbana, porque a regra de voz era a mesma regra usada para os dados, não tinha diferenciação. Porque era o dial-up, né? Você usava a linha de escada para ter acesso à internet. Então a regra era a mesma. E a regra dizia o seguinte, interconexão. Quando você ficasse 4 minutos no telefone, aliás, 6 minutos, até 6 minutos, a telefônica local ganhava dinheiro que dava para ela pagar
se você fizesse uma ligação de São Paulo para o Rio, por exemplo, para pagar, na época, a Telemar. O telefone pagava a Telemar, até 6 minutos de ligação, dava para conviver. A partir de 6 minutos, tudo que ela recebia do consumidor pelos pulsos não compensava o que ela tinha que pagar para interconexão para a Telemar e assim por diante, que está fora da região da rede dela. Uhum. Isso era uma distorção absurda. Tentaram resolver lá na Anatel, não conseguiram resolver, ninguém teve peito para resolver isso. Fizeram isso ao longo, e obviamente que isso ia diminuindo, esse valor de interconexão ia diminuindo ao longo do tempo. Mas isso criou uma distorção no modelo que nos favoreceu muito. Por quê? Porque a gente começou, e isso eu fui ver lá fora, inclusive, lá na Espanha. Porque eles começaram a perceber o seguinte, que se eu conseguir fidelizar essa turma que está aqui em São Paulo, na minha rede, telefônica, eu não vou ter essa ameaça da pessoa fazer ligação interurbana. Por quê? Porque a dona Telemar, por exemplo, na época, começou a querer criar hubs aqui em São Paulo para fazer a ligação para ela, ou seja, dentro da rede dela. E com isso ganhava essa distorção que eu comentei rapidamente para vocês aqui. Bom, isso virou Aí o que eu fiz quando eu vi isso? Eu fui fazer a análise e chegamos à conclusão que, naquela época, só o tráfego do UOL, numa determinada região, representava R$1 bilhão por ano. Uau. De potencial interconexão. Bom, com aquilo nas mãos, fui falar com cada uma delas, né? E fui dizer, olha, vocês querem que eu seja fiel para vocês? Então me ajudem a ser fiel. Aí eles começaram a criar as redes IPs, que eram as redes locais de acesso, para manter aquele tráfego com eles, não mais correr o risco eles chamavam na época sumidouro de tráfego, que era sumir o teu tráfego. E aí aquela coisa que o cara pagava na época, sei lá, R$300 milhões por ano em telecomunicações, virou zero do dia seguinte, zero. Isso explica por que as telcos viraram acionistas dos maiores portais, né? A Brasil Exato. Telecom, a Portugal Telecom, exato. Então, fizeram isso para além de ter acordo conosco e com os grandes provedores, também preservar através delas mesmas. Exato. Né? Mas aí o que acontece? Obviamente que esse modelo não é sustentável ao longo do tempo, na nossa visão. Mas, para a época, foi uma salvação, porque é um custo que você tinha absurdo, que era o maior custo que a gente tinha. Talvez folha de pagamento e depois vinha telecomunicações. A gente livrou do dia para a noite. Então, aquilo foi realmente um trabalho que nos ajudou. Tem que ter sorte também, por isso que eu digo isso. Legal, legal. E aí, achei interessante, porque eu estava te contando ali, né, Gil? Eu trabalhei no UOL em 2008 a 2010. E justamente no back-office, ou seja, eu participei do cadastro de todos os produtos que o UOL fez. Naquela época, eu lembro direitinho, o UOL tinha capital aberto ali, né? A receita de assinaturas estava diminuindo, né, provedor, e as pessoas, o UOL acho que percebeu que tinha que diversificar produto. E eu lembro que a gente, sei lá, eu comentei, você falou, pode falar, toda oferta, metade ideal, emprego certo, UOL Jogos, e teve um negocinho lá, um negocinho pequenininho lá, que era para dar segurança para pagamento, um tal de PagSeguro, né? Sim. Que era 4 pessoas que cuidavam desse trem aí. Exato. Né? Então, disso aí saiu o PagSeguro, saiu a EdTech, o UOL EdTech, e o UOL Compass, né, que foi o UOL Host, depois a Divio. Conta um pouco, se você puder falar um pouco da jornada de cada um, né? Como é que foi a fintech do PagSeguro, do EdTech e da Compass? E é importante, até para complementar o que ele falou, como foi essa inovação, né? A gente está na transformação digital aqui, a gente falou muito sobre inovação, essa mudança de diversificar, né? Que é o que ele está falando. Boa, eu acho que é uma boa pergunta, o tempo é curto para eu responder, mas vamos lá, tentar responder. Eu diria o seguinte, você citou alguns casos de insucessos nossos, por isso que eu falo sempre na balança. Né? A maioria deu errado, né? E a maioria deu errado. Bem. Esses projetos deram errado, mas pelo menos a gente experimentou. Né? Teve um projeto que eu punha muita fé, que era o UOL Música, o UOL Megastore, que eu pessoalmente punha muita fé, porque imaginem, senhores, uma época que a internet ainda estava, né? Quer dizer, anos 2000, mas enfim. Mas você poder comprar música por track a track, ou seja, você montar o teu álbum, parecia uma coisa genial, e era mesmo na época, né? E aí eu fui falar com as gravadoras, eu vou contar essa história porque você vê a mentalidade. Fui falar com as gravadoras, com as 4 majors lá, Universal, Warner, todas elas, Sony, e tinha que falar na matriz. Fui lá falar para eles, olha, vamos fazer um projeto, uma parceria aqui, porque a gente vai fazer desse limão virar uma limonada. Por quê? Porque na época já se dizia, e já estava acontecendo, as pessoas baixarem as músicas sem pagar nada. Eu falei, não, eu quero pagar, eu quero fazer um negócio direito. Tal. Aí que eu comecei a descobrir que esse mercado era extremamente desorganizado.
Não sei como é que está hoje, mas naquela época estava muito O cara desorganizado. do Napster chegou a ser preso, lembra disso? Bem, Lá lembra? fora? Bom, e o que aconteceu? Aí o que a gente teve que fazer? Nós temos que catalogar as músicas. E aí eu descobri nessa indústria que a música, você tem que pagar o direito fonográfico para as gravadoras e o direito autoral para os autores das músicas. Só que não tem ninguém que tenha essa informação. Você tinha que ir track a track, música a música, achar quem era o autor e ir atrás do cara para pagar para ele o direito dele. Era uma loucura. E você não podia lançar o projeto sem ter isso catalogado. E a gente chegou à conclusão que a gente tinha que ter 1 milhão de músicas. Sem 1 milhão de músicas não íamos lançar. Aí estamos lá fazendo esse projeto. E, ao mesmo tempo, eu pensei que quem pode me ajudar são as gravadoras. Óbvio, né? Que eles têm interesse. Triste ilusão. Por quê? Porque, na hora que eu fui definir o preço, que eu queria lançar a 0,99 centavos de real por track. Eu achava que mais que isso ia ficar exagerado para nós, na época, né? Aí eu fui falar com as gravadoras e falei, olha, então eu vou lançar o projeto assim, tal, não sei o quê, só que eu ia pagar para eles mais do que eu ia do que o 0,99. Eles falaram, não, sei lá quanto era na época, sei lá, 2, 3 reais, eles me cobravam por track e eu ia pagar 0,99, mas eu pensei, bom, é um investimento de marketing que eu vou economizar, mas em compensação vou ter uma ferramenta importante aqui, que é um preço bom para oferecer. A minha surpresa foi quando eu comecei a retornar, eu recebi o retorno deles, nos contratos, o preço que eu tinha que pagar para eles estava exatamente igual de todos. Eles me retornavam, você tem que me pagar R$ 2,99, não sei quanto, por track, e eu tenho que aprovar se você fizer alguma promoção abaixo desse preço. Quando eu li aquilo, eu falei, não, isso é brincadeira. Eu liguei para cada um deles, pé da vida, né? Falando, vocês não querem, vocês vão morrer abraçados nessa indústria, vai continuar afundando. Já estavam problemas com os filmes, né? Enfim, essa indústria vai afundar. E a gente está tentando achar, junto com vocês, uma saída como parceiro, e vocês estão simplesmente jogando no lixo. Aí a gente acabou, até lançamos, chegamos no 1 milhão, fizemos o catálogo lá das músicas, pagamos os direitos para as pessoas, obviamente, tem que pagar mesmo, mas não foi o sucesso que a gente queria, porque ficou muito caro. As pessoas não queriam pagar 2 e pouco por track, né? Então, isso é só para vocês entenderem o seguinte, tem obstáculos que, dependendo do parceiro, pode ser um obstáculo que vai ser difícil você conseguir ultrapassar. E aí você tem que saber, nessas horas, é o seguinte, errei, está errado, o modelo, então não dá, vira a página, vamos para outro. E com esse espírito a gente foi fazendo novos negócios. Foi aí que surgiu o PagSeguro, que vocês conhecem, que foi o maior IPO de empresa brasileira lá fora, fizemos 100% em Nova York, agora também já tem aqui no Brasil, né, as ações, mas na época a gente lançou em Nova York. Chegamos a um valuation de 10 bi de dólar do PagSeguro, hoje está por volta de 4,5, enfim, bi de dólar. É um case de sucesso, é uma empresa que, apesar das altos e baixos do mercado, como ela é lucrativa, e ela é daqueles modelos que o mercado agora valoriza isso, acha maravilhoso, porque é verdade. Você tem que ter empresa dando lucro, você vai investir numa empresa que, sei lá o que vai acontecer daqui a, né, se ela não tiver investimento. Então, nós não dependemos do mercado de capitais. Claro que a gente gosta e a gente sempre vai procurar o mercado de capitais. A gente tem essa filosofia no grupo. Agora, se o mercado de capitais não reconhece o teu valor, então paciência, vamos fazer outras coisas e vamos tentar sobreviver sem depender do mercado de capitais. Foi assim quando a gente lançou o UOL em 2005, o portal esteve na Bolsa em 2005, mas aí nós fechamos em 2010 o capital. Por quê? Apesar da gente trimestralmente dava resultado positivo, todo trimestre a gente anunciava um número e conseguia superar aquele número. As assinaturas estavam bombando, tudo estava bombando, estava uma maravilha. Mas o mercado, como a gente tinha colocado pouco volume de ações no mercado, você não atraía grandes investidores, você atraía investidor menor. E aí a gente começou a aprender que estava errado aquele jeito que a gente fez. Isso tudo ajuda, por isso que eu digo, nos erros é que você aprende, e se você souber aproveitar o máximo daquilo que você errou para você não repetir, é melhor. Foi aí que a gente pensou no PagSeguro e aí realmente foi uma outra história. Claro, outro momento e assim por diante. Também tem uma história sobre o PagSeguro rapidinho, que eu lembro que eu conversei com o executivo de uma grande dessa financeira, né? E o cara falou que maquininha era coisa de luxo, que não ia pôr maquininha em qualquer lugar. Aí tinha aluguel de maquininha que era R$80, taxa de maquininha era absurdo. E, de repente, vem o PagSeguro com coisa na TV da moderninha, o cara não paga mais aluguel, ele compra dividido em 12 vezes e coloca a maquininha na mão do pipoqueiro, do cara do cachorro-quente, né? Então, realmente, saiu destruindo o mercado inteiro. E aí a questão da liderança. Hoje todo mundo copia, né? Hoje esse cara está te copiando. Isso é uma coisa interessante também.
tem que ter diferencial. Para lançar um produto que você tinha competidores, volto a insistir, competidores de respeito, os grandes bancos brasileiros. Nós tínhamos os telcos, eram nossos competidores, agora viraram os bancos. Então, a gente a gente sempre, claro, respeita os competidores, mas a gente sempre teve competidor profissional, gente grande. A gente pensou, poxa, vamos lançar um negócio que não tenha um diferencial, ninguém vai, só pelo brand, o brand é bom, tal, mas não é o suficiente. Foi aí que a gente viu nos balanços deles, tanto da Cielo como da Rede, que tinha lá uma receita importante que vinha de aluguel de maquinetas. Aí a gente começou a pensar, poxa, mas não é justo isso, na nossa visão, né? Por quê? Porque, poxa, o camarada já paga lá um percentual sobre a transação. Além disso, tem que pagar a maquineta, a gente achava aquilo meio exagerado. Aí fizemos as contas, obviamente, e chegamos à conclusão que sim, nós íamos lançar com algum diferencial, e aí foi a história de que a gente... Na verdade, quem paga a máquina é o próprio comerciante, mas aí a gente fez a preço de custo e financiou o máximo possível com os acordos que a gente fez com os fornecedores de fora, que inclusive trouxemos para o Brasil para nos ajudar a fornecer essas maquinetas. E que é um sucesso até hoje, né? Quer dizer, foi realmente... E como é que está essa estrutura hoje? A gente falou aqui do PagSeguro, que é o PagBank, né? A gente tem o UOL Portal e o UOL EdTech Compass. Queria que você explicasse um pouquinho também como que é a estrutura hoje do grupo. A gente tem uma holding, que chama UOL SA, que está em cima. E você tem hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas. Uma delas é o Portal UOL, que vocês já sabem. Claro que a gente pertence ao Grupo Folha, né? Na verdade, são sócios diferentes, né, dentro da família lá, mas o UOL é predominantemente o Frias, que é o Luiz Frias, que é o proprietário, vamos dizer assim, é o controlador do grupo, né? E aí você tem embaixo do UOL o próprio portal, como eu falei, 9 bilhões de páginas vistas por mês, 2,5 milhões de assinantes, 2 milhões e meio de assinantes, apesar dos gratuitos, apesar desse mercado, a gente continua mantendo. E eu sempre brinco, né? O pessoal mais antigo sabe que, na minha época de marketing, tinha um conceito que era vaca leiteira. Lembra disso? Vaca leiteira. A matriz BCD, né? Matriz BCG, da Boston Consulting. E o UOL virou uma vaca leiteira, porque ele é um produto que, claro, não cresce mais 2 dígitos como crescia no passado, mas ele se mantém muito bom, muito estável, e crescendo publicidade e com lucratividade. Mais de 100 milhões de unique visitors por mês, ou seja, 80% da internet brasileira passa pelo menos, a gente conta a partir da segunda vez, passa 2 vezes pelo UOL. Então, realmente é um fenômeno na internet, no mundo. A gente mostra esse case como case de muito sucesso. Para nós, brasileiros, é um orgulho falar sobre isso, né? Bom, aí depois você tem o próprio PagSeguro, que a gente já comentou aqui, que foi para a Nasdaq em 2018, 10 bi de dólar na época, chegou a um pico de quase 30 bi de dólar. Enfim, foi realmente muito valorizado. Hoje está nessa coisa da fintech, está recuperando, né? Mas enfim, deve estar na casa dos quase 5 bi. Depois você tem a UOL EdTech, que é um país continental como o nosso, realmente nós precisamos de ensino à distância. Eu acho que quando veio a pandemia, isso ficou mais evidente ainda, né? Que as pessoas têm que trabalhar de casa, pode estudar de casa, pode fazer tudo de casa. Não precisa ficar, né, se locomovendo, às vezes a locomoção é difícil, né? Então, o país continental como o nosso, a gente tem a obrigação de lançar um produto que é o UOL EdTech, que é para a educação. Aí a educação das mais variadas, né? Desde ensino normal, pós-graduação, graduação, enfim, tem tudo tem lá, e além de cursos livres também. Aí depois você tem uma divisão que eu estou mais próximo hoje, que é a Compass. A Compass tem 6 mil funcionários hoje, vocês falaram em 5 mil. 6 mil funcionários? 6 mil só a Compass, que é a nossa área de transformação digital, que eu vou falar rapidamente, e tem o UOL EdTech. A UOL EdTech não, a UOL, que é o nosso Managed Services, super automatizado, usando o 5G. Porque uma coisa você tem um legado, né? Todas as empresas têm um legado, você não pode ignorar o legado, obviamente. Esse legado precisa ser automatizado, ele precisa funcionar dentro das plataformas novas que você está na ponta vendendo, muitas vezes, CRM e assim por diante. Então, nós temos uma equipe especializada em transformar esse teu legado em algo muito mais ágil, através da Edge. E com o 5G, então, isso vai, com a IoT, que a gente tem uma série de projetos, a maioria dos projetos são sigilosos, mas são importantes, que a gente tem feito
Nosso pessoal de engenharia da ED tem feito isso. A ED tem hoje uns 650 funcionários, mais ou menos, especialistas, né? Bom, aí voltando para a Compass. A Compass é um projeto que a gente provavelmente deve ser o próximo IPO que a gente vai fazer, enfim, a gente acredita no mercado de capitais. Por quê? Porque é uma empresa que ela cresce muito em cima desse negócio de a gente transformar as empresas, a transformação digital das companhias, né? Então, a gente tem vários exemplos de vários segmentos. Hoje é uma empresa global, a gente tem empresas nos Estados Unidos, que a gente, inclusive, adquiriu, empresas na Europa e aqui no Brasil. Mas a maioria dos executivos, dos engenheiros, principalmente, estão aqui no Brasil. Ou seja, a gente gera mão de obra para o mundo feito pelos nossos engenheiros aqui do Brasil, o que também nos dá muito orgulho. A capacidade do nosso pessoal aqui é muito mais, vamos dizer, evidente, muito maior do que os indianos, sem menosprezar os indianos, hein? Do que os americanos. Por quê? Porque o nosso perfil de profissional tem a ver com a cultura do país, tem a ver com a nossa mixigenação de raças, etc. Ele é muito mais aberto. Eu acho que o Generative AI, que está vindo aí, e que a gente já está aplicando, tem muito mais probabilidade de ter sucesso num país como o nosso do que qualquer outro país. Porque as pessoas não têm barreiras. E aquele profissional que achar que sabe tudo, que essas ferramentas vêm para atrapalhar, esses estão fadados a sair do mercado, vão ficar para trás. E o pessoal nosso é o contrário, o pessoal nosso vai abraçar, e está abraçando. A gente tem até uma plataforma que a gente está acoplando todas as soluções de AI que estão por aí, para nos facilitar a entregar os nossos serviços mais rapidamente para os nossos clientes. E com isso, você melhora a eficiência do teu negócio, né? Você entrega mais rápido, e com isso você consegue baratear o teu negócio, né, para o cliente e criar novas oportunidades para ele ir crescendo conforme as necessidades vão surgindo. Então, eu acho que esse projeto que a gente tem na Compass é um projeto muito vitorioso, já é uma empresa muito grande, graças a Deus, está indo bem. E eu estou muito mergulhado nisso, né? E o Alexis, que é o nosso CEO da operação, está nos Estados Unidos, né? Ele mora lá nos Estados Unidos hoje. Mas a equipe toda, grande parte está aqui no Brasil, como eu falei para vocês. E eu tenho certeza que esse vai ser o outro grande sucesso que a gente vai ter. Você acha que a próxima avenida de crescimento da Compass hoje é a internacionalização? A gente tem hoje, mais ou menos, uns 30% da nossa receita em dólar, hoje. Entendi. A gente acha que isso no próximo ano, deve chegar a 50%. Legal. Então, o crescimento em dólar vai ser grande. Agora, volto a insistir, somos nós aqui no Brasil desenvolvendo para os clientes americanos. Entendi. Legal. É assim que funciona. E acho que é uma coisa muito legal, linkando a nossa última entrevista aqui, fechando o nosso auditório de transformação digital, linkando com a primeira do Silvio Meira, né? Eu achei muito legal isso que o Gil falou do brasileiro, né? A gente é um povo criativo, né? A gente não tem barreira. E quando a gente vai para a inteligência artificial, o Silvio Meira falou isso lá, uma nova dimensão e que a gente precisa ter criatividade, né? Criatividade para criar, para colocar o prompt, para você pedir para a máquina uma resposta. E isso a gente é muito bom. Então, acho que foi um link sem perceber, mas que a gente conseguiu fazer, né, Linhares? Da primeira palestra aqui, com essa entrevista maravilhosa com o Gil aqui, contando toda essa história, fechando com AI. Acho que agradecer também, quero que o Linhares fale algumas palavras aqui, acho que foi perfeita essa sua colocação da inteligência artificial aqui no nosso mercado. Para a gente é uma honra te receber, porque eu até te convido a contar mais histórias aí nos palcos do E-Commerce Brasil, porque tem uma galera nova chegando e às vezes o cara não sabe o que foi. E eu acredito muito que para a gente tentar prever ali o futuro, chegar mais perto do futuro, a gente tem que entender muito o passado, né? Além da criatividade, eu gostaria de reforçar também a questão da resiliência do brasileiro, né? E o UOL, você falou dos competidores nacionais, mas o que teve de gente de fora que veio para cá querendo roubar teu mercado, né? Em todas as verticais, e vocês continuaram, né? E agora vocês estão invertendo, né? Opa, agora eu que vou internacionalizar. Né? Então, eu acho que de longe, para mim, acho que o maior case
né, de sucesso, de transformação de negócios nos últimos 28 anos é o UOL. Né? Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Desde a oportunidade, eu estou à disposição. Devemos lançar um livro. Estamos pensando num livro UOL, contando toda essa história. A gente já tem alguns livros que a gente já publicaram sobre a gente. Agora vamos falar, nós mesmos vamos falar da gente. Vamos lançar aqui, Gil. Vamos lançar. Vamos lançar aqui. Pode ser uma boa ideia. Ótimo, ótima ideia. Tá gente. Obrigado, gente. Palmas para o Gil Torquato. Obrigado, gente. UOL.